Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 34.974 dólares. Bitcoin que rompe suportes importantes, porém segura no principal suporte, nos 34 mil dólares e na base do triângulo. Hoje meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento para você. Além disso, numa análise de sentimento, eu quero falar sobre volume, rompimentos e formação de novos ranges. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui do diário na Binance Futures para mostrar para vocês, caso a gente rompa esse triângulo para baixo, onde a gente pode ir e caso a gente rompa ele para cima também. Depois eu vou abaixar o tempo gráfico para 4 horas para a gente estudar um pouco o rompimento, vou para 1 hora e para o curto prazo também. Além disso, também quero fazer uma análise de sentimento completa. Então vamos falar um pouquinho dos nossos indicadores aqui, como que eles estão demonstrando esse último movimento do Bitcoin. E também quero falar aqui sobre volume, rompimentos e a formação de novos ranges. Vou te mostrar quais indicadores a gente utiliza para determinar se um novo range foi formado pela análise de sentimento. Além disso, hoje, antes de começar, eu queria deixar um recadinho rápido com vocês. Muitas novas pessoas entraram no nosso grupo de discussão e no canal de atualizações. Então tá bem legal, tá bem interativo lá e eu convido quem ainda não entrou a entrar. O grupo de discussão, porque tá bem legal mesmo, tem muita gente nova. E o canal de atualizações, porque eu tô tentando todo dia, além de fazer várias atualizações do Bitcoin, fazer enquetes também para entender como vocês estão enxergando o mercado. Então basicamente todo dia vai ter uma enquete lá para você dar a sua opinião se o Bitcoin sobe ou desce. Como as enquetes estão dando mais de 500 votos, a gente consegue uma amostragem bem legal do mercado. Então, convido vocês a conhecerem tanto o canal de atualizações quanto o grupo de discussão. Vou deixar os dois links na descrição. Mas beleza, vamos começar aqui falando um pouco do Bitcoin que está aí brigando nos 35 mil dólares. E eu acredito assim que, claramente, investidores, a gente tem o preço no diário esticado ainda. A gente teve essa correção de quase 30%, porém mesmo assim o preço está extremamente distante das nossas médias, dos nossos indicadores de sentimento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer basicamente que ele ainda está distante de zonas de Fibonacci, por exemplo. Então se a gente pegasse a última vez que o preço teve uma grande correção, que na minha opinião foi aqui nessa região incrível, né? Abaixo dos 10 mil dólares, a gente pode ver que o preço não testou nem a região de 0,382 de Fibonacci. E não seria nada de outro mundo, na minha opinião, ele ter uma correção mais significativa em 0,382, 0,5 ou 0,618, tá bom? E eu falo isso porque muitas vezes, por a gente estar numa bull run, a gente acha que o Bitcoin não pode corrigir mais do que 30% ou 40%, como foi em bull runs passadas. Mas a gente precisa lembrar que quando o preço ele se descola e sobe muito parabolicamente, igual por exemplo foi em 2019, as correções tendem a ser mais fortes sim, tá? Então mesmo que a gente tenha uma correção aqui, indo buscar, por exemplo, os 20 mil dólares, que começa a ser um suporte mais significativo no ano, eu mesmo assim me manteria bullish no Bitcoin e encararia essa queda como uma oportunidade de acumulação, né? Talvez mais uma grande oportunidade de acumulação aí do século, que talvez essa seja a oportunidade de acumulação aí que a gente vai ter nos próximos anos. E eu realmente vou tentar enxergar quando o preço vier aqui os indicadores de sentimento confluindo para a gente fazer uma entrada segura. Por que agora, na minha opinião, a gente ainda não tem essa entrada tão segura? Por causa de vários indicadores de sentimento, né? Não só esse grande pump que a gente teve e essa distância dos indicadores que dão boa relação risco-retorno para a gente, como as médias N20, Shimoku e Fibonacci. Mas a gente pode ver que a gente ainda continua em extrema ganância aqui no Fear and Greed Index. A gente continua com o nosso long short ratio acima de 2. Ou seja, vocês lembram o que aconteceu quando a gente foi romper os 20 mil dólares e o long short ratio abaixou abaixo de 1? Eu acho que é isso, é uma coisa parecida com essa que a gente precisa. A gente precisa do mercado em medo e do mercado acreditando que o Bitcoin vai cair, que acabou, que foi bolha. Enfim, a gente sabe que não é, mas a gente precisa que o mercado acredite nisso. Então, enquanto você vê a maioria do mercado falando que o preço só está corrigindo e vai a 100 mil dólares, é um mau sinal. Quando você começar a ver o mercado falando que a bolha estourou, que agora a gente vai voltar para baixo de 10 mil, que agora o Bitcoin vai a zero. Quando você vê notícias assim, e principalmente as pessoas, eu acho que vale a pena
você começar a pensar em acumular, tá bom? Então vocês estão cansados de saber a minha estratégia. Eu tipicamente vou querer acumular para o longo prazo quando a gente está em medo e quando a gente está numa boa relação risco-retorno. Eu enxergo que a gente pode acabar acontecendo isso mais próximo aos 30 mil dólares, mas eu não consigo prever o futuro, então eu não sei como os indicadores de sentimento vão estar aqui. Mas eu não quero destacar esse suporte dos 30 mil, também não quero destacar esse suporte que a gente tem aqui abaixo de 0,5 de Fibonacci, que a gente teve uma consolidação ali em 24 mil dólares. E, de maneira alguma, quero destacar o antigo topo histórico dos 20 mil, tá? Eu acho que passar de novo aqui dos 20 mil pode ser difícil. Eu, inclusive, imagino o preço tendo uma correção aqui, rompendo para as pessoas ficarem desesperadas e aí a gente indo embora. Então, assim, temos pontos de suporte ainda, no longo prazo a tendência ainda é de alta. E vamos ficar de olho para ver como se a gente chega nesses pontos de boa relação risco-retorno e também se os nossos indicadores de sentimento ajudam a gente a fazer uma compra boa, né? Uma compra onde a gente vai entender que a maioria do mercado está contra a gente, está pensando contra a gente. Então isso é muito bom. Quando a maioria do mercado estiver enganando, se estiver falando em 50, 100 mil dólares, a tendência é que o Bitcoin caia mais. Beleza? Continuando aqui e falando um pouco agora do 4 horas. No 4 horas a gente pode ver o nosso triângulo aqui e o rompimento desse triângulo, né? Basicamente eu tento não olhar tanto assim para as linhas de tendência porque vocês sabem que elas são subjetivas. Então se alguém traça uma linha de tendência pegando essas sombras aqui, a gente pode ver que basicamente não rompeu ainda. Então esse rompimento aqui para mim não é tão significativo, digamos assim. O que eu realmente fico de olho são em zonas importantes do VPVR, pois a gente entende que se a gente forma um novo range abaixo dessas zonas, a gente pode ter muitas pessoas presas. E vocês estão cansados de saber onde, na minha opinião, é esse range importante. É aqui um pouco abaixo dos 34 mil dólares. Então se a gente perde para mim esses 38.800 e forma um novo range abaixo, começa a fechar candles, começa a realmente formar um novo range aqui, para mim é um sinal que os 30 mil dólares estão bem próximos, ok? Mas enquanto a gente segurar esse suporte aqui, para mim a gente ainda está dentro desse triângulo, ainda está nessa zona de indefinição. Porém, a cada suporte que a gente perde, ele se transforma em resistência e a situação fica um pouquinho mais complicada. Então, se for no 1 hora aqui, eu posso mostrar para vocês que a antiga resistência no suporte nos 35.700 agora é uma resistência importante, né? Então, basicamente, vai ser difícil o preço ultrapassar aqui. No curto prazo, a gente já tem um ponto de controle acima desses 36.200. Então, assim, a situação piorou bastante para o Bitcoin, né? Piorou bastante. A gente pode ver, por exemplo, aqui, que a gente não está demonstrando tanta força assim, para acreditar que a gente reverteu a tendência aqui, que esse suporte foi respeitado, não tem tanto volume aqui para acreditar que muita gente ficou presa aqui para o preço reverter e que agora a gente vai dar um pump. Tá difícil acreditar, principalmente porque os nossos indicadores de sentimento também ainda não mostram para a gente que teve uma grande acumulação ou que as pessoas estão em medo, tá? Porém, no curto prazo, eu posso ver que a gente tem essa linha de tendência aqui e uma tendência de baixa bem definida no 15 minutos. Você pode ver que se a gente passa aqui dessa região de resistência que a gente tem no curto prazo, que a gente testou nos 35.200 até os 35.400, deixa eu até olhar no 15 minutos aqui no curto prazo, onde que é isso, a gente pode sim ver o preço tendo uma recuperaçãozinha, né? Então eu nem ficaria tão de olho assim nos 35.700, ficaria mais de olho aqui nos 35.500, como uma zona que se o preço passar, a gente pode ultrapassar os 35.700 e brigar acima dos 36 para, quem sabe, ter mais uma distribuição aqui nessa região, tá bom? Então no curto prazo eu ficaria de olho nessa linha de tendência, nessa nuvem de Shimoku nos 5 minutos e no 15 minutos e nos 35.500, tá? Onde eu estaria de olho aí para uma zona de resistência no curto prazo. Já falando de suporte no curto prazo, eu realmente estaria de olho aqui, primeiramente, nessa região dos 34.750 dólares, tá? Perder isso aqui não seria bom para mim, porque é uma zona importante do VPVR. E também nessa região um pouco mais abaixo aqui, dos 34.400, é isso mesmo? Sim. Nessa região dos 34.400 aqui, onde se a gente perder, a gente perde esse VPVR, e aí eu imagino um teste abaixo dos 34 mil dólares de novo, tá bom? E se for lá de novo, eu imagino que a gente não segure, que a gente possa ter problemas, tá? Então atenção a esses suportes e resistências aí. Continuando e falando um pouquinho aqui da análise de sentimento, e depois eu vou falar com vocês um pouco sobre essa questão do volume, da formação de novos ranges, e basicamente como a análise de sentimento entra nisso tudo, né? Vamos lá. Primeiramente, olhando aqui a análise de sentimento, como eu disse para vocês, o long short ratio, ele continua alto. Ele teve uma queda aí nas últimas horas,
porém ele continua acima de 2, então eu não tenho como falar que isso é bullish, né? O que a gente consegue fazer é realmente entender que se ele abaixa de 2, ele está mostrando que o preço pode dar uma respirada, né? Então, nesse momento aqui, o nosso long short ratio em 2.20, mais ou menos, ainda demanda um risco um pouco maior, ainda é um pouquinho bearish, digamos assim. Mas se ele abaixar e vier aqui para essa zona abaixo dos 2, eu já começo a ficar um pouco mais otimista no sentido que a gente pode, quem sabe, pensar numa compra para pegar um pullback e vender de novo, tá? Eu realmente só vou pensar em comprar no longo prazo se a gente chegar mais próximo a 1, esse long short ratio, a gente entender que grande parte do mercado está apostando na queda, não é o caso no momento, tá? Continuando aqui, olhando um pouco dos indicadores de liquidação e open interest, eu ainda acho que o preço carece de liquidações e quedas no open interest mais significativas. Lembra a última queda que a gente teve para os 30 mil? Olha o tanto de gente que foi liquidada e estopada. No momento, a gente ainda não vê muito isso, né? A gente ainda não vê grande queda no Open Interest, tem grandes liquidações. Ou seja, talvez seja necessário o preço cair mais para estopar e liquidar mais pessoas. Afinal, a gente entende que grande parte do mercado ainda está em long e isso é uma oportunidade de liquidez para as instituições mandarem o mercado para baixo, estopando e liquidando essas pessoas, tá bom? Então, essas liquidações que a gente teve nesse fundo dos 34 mil dólares não me deixam muito otimistas em relação ao que o Bitcoin deve fazer aí nos próximos dias, tá bom? Continuando e falando um pouquinho aqui agora dessa questão dos rompimentos e da formação de novos ranges. Caras, isso é uma questão muito importante, tá? Porque o rompimento, quando a gente sempre analisa ele, a gente sempre tenta analisar o volume. E quando a gente pega uma análise técnica básica, quando a gente tem muito volume, tipicamente é bom, né? Mas o que eu sempre falo com vocês aqui no canal é que quando a gente tem muito volume, a gente está num ponto de decisão. Seja para a gente ter um rompimento ou seja para a gente ter um topo ou um fundo, tá? Então eu quero destacar para vocês que no movimento bem estranho que o Bitcoin teve, quando ele estava lá nos 35 mil dólares e voltou para testar os 38 mil, repara que os pontos onde a gente tem grande volume tipicamente são pontos onde o preço reverte. Repara os dois maiores volumes que a gente tem aqui. Primeiramente, a gente teve esse volume quando a gente foi testar acima dos 37 mil dólares. E também a gente teve esse volume quando a gente foi testar próximo dos 38 mil. Mas vamos lá, por que que o preço acaba revertendo quando a gente tem muito volume? Por causa das instituições e toda a dinâmica de manipulação stop loss hunt que a gente está cansado de falar aqui. Pensa comigo. As instituições, elas precisam distribuir as grandes ordens delas. E elas só vão conseguir fazer isso se a maioria do mercado acreditar que o preço vai subir. Então, quando o preço tem grandes volumes assim, se ele não consegue formar um novo range, a gente vai abordar isso na análise de sentimento, ele tipicamente vai reverter. Por quê? Porque as instituições já conseguiram captar toda a liquidez que elas precisavam para mandar o mercado para o outro lado. Então, quando a gente tem muito volume, não pensa, opa, rompeu o topo aqui, muito volume, vou entrar. Se você pensar assim, puramente uma análise técnica, e não levar em conta essa questão das armadilhas, do stop loss hunt, você vai perder no criptomercado, tá? Porque a grande maioria desses rompimentos do topo, quando a gente tem muito volume, são falsos. A gente precisa de muitos indicadores de sentimento para confirmar para a gente esses rompimentos, e aí a gente tem as probabilidades do nosso lado, tá bom? Então, por que que quando tem muito volume, muitas vezes a gente reverte? Porque quando tem muito volume, muitas pessoas estão cometendo erros. Sejam pessoas entrando nesse rompimento, ou sejam pessoas sendo estopadas e liquidadas, dando liquidez para essas instituições, tá? Então, quando tem muito volume, sai um pouco desse pensamento da análise técnica, que é bom, e pensa de uma maneira da análise de sentimento. Será que isso é um volume de rompimento ou é um volume de topo? Ou fundo, né? E quais indicadores a gente pode usar para nos auxiliar nesse tipo de análise, né? Basicamente todos os indicadores de sentimento que a gente utiliza aqui no TRDR, tá? Eu destaco alguns. Eu destaco o order book e destaco também o long short ratio. Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa saber se esse rompimento foi teoricamente apoiado pela maioria ou não. Se ele foi apoiado pela maioria, isso nos mostra o long short ratio, tipicamente esse rompimento não vai acontecer. E outro ponto também que a gente sempre fica de olho é a questão aqui das instituições e do order book. Pensa comigo, quando a gente tem muito volume e o preço acaba rompendo para cima, e tem muita instituição acima do preço tentando não fazer ele subir, você vai tentar entrar aqui nesse rompimento dos 38 mil dólares com muita instituição acima? Não vai, por quê? Porque você não quer estar contra essas instituições.
Você quer entrar num rompimento quando ele forma um novo range. Então, o que a gente quer ver aqui se a gente romper os 34 mil dólares, por exemplo? A gente quer ver um rompimento e a gente quer ver instituições colocando o preço acima. Igual elas já começaram a colocar aqui, olha só, acima dos 35 mil dólares, estão vendo? Então, basicamente, para formar um novo range, o que a gente quer ver? A gente quer ver a maioria do mercado acreditando que o rompimento não vai acontecer e a gente quer ver também instituições colocando ordens no book, provando pra gente que elas estão acreditando que ali o preço vai começar a cair ou vai começar a subir, tá bom? Então, o Long Short Ratio e o Order Book são dois dos indicadores que eu utilizo muito, eu e a equipe da Belo Trade utilizamos muito aí, para determinar se um rompimento é verdadeiro ou não. Então, aqueles dois pontos quando a gente teve grande volume, repara que tem muita instituição acima, tanto no teste dos 37 mil, quanto no teste dos 38 mil. E, além disso, né, o preço não consegue formar um novo range abaixo, a gente não consegue ter grandes ordens aqui, olha só, de instituições abaixo do preço quando a gente faz um pullback. Então, muita atenção, caras, porque usar a análise técnica sozinha, isso não é uma crítica à análise técnica, mas é simplesmente uma constatação que pode ser muito perigoso na análise de sentimento. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje.